Êxodo 15, verso 22. Amém? Aleluia. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Até aí, que beberemos? Se eu perguntasse para você, como é que você ilustraria, ou o que você diria, o que é a vida? Deixa essas meninas entrarem. Eu vou repetir a pergunta é: como é que você ilustraria a vida? Se alguém te dissesse, com que se parece a vida? Como é que você iria descrever? Qual seria a sua descrição da vida? Talvez se eu perguntasse para um jovem, como é que é a vida? Como é que você descreve a vida? Talvez ele dissesse assim: pastor, a vida para mim é como um jogo de videogame. Ou como é que é o jogo mais famoso que tem aí? Cadê os jovens, adolescentes? Qual é o jogo mais famoso que tem aí, que a turma gosta de jogar? É o Fortnite, é? Como é que é? Não sei. É qual? GTA? Então, mas eles talvez dissessem isso, pastor, o jogo é como... Na minha época eu diria que era, talvez eu dissesse que era como o jogo do Super Mario. Quem já jogou Super Mario aqui? Ah, não foi eu sozinho não, tá vendo aí? Talvez eu dissesse que era como o jogo do Super Mario. Você sabe que tem umas fases, a primeira fase a gente pensa que é difícil, mas depois a gente descobre que é fácil, e que tem fases mais difíceis, e vai mudando de fase em fase. Alguém chegou à fase que tem que matar o dragão, que tem que enfrentar o dragão? Aí, já diminuiu agora. Aí. Alguns não chegaram a essa fase. Mas, e você, como é que você diria? Ah, pastor, para mim a vida é como um jogo de futebol. Para mim a vida é como uma corrida de carro, né? Depende como você ilustra, como é que é a vida, o que é a vida para você? A Bíblia, ela nos mostra que a vida é um tempo que passamos onde nós somos provados, onde nós somos testados. A gente está vendo isso no livro de Êxodo, por exemplo. Nós estamos vendo isso no livro de Êxodo, como muitas vezes Deus vai provar, Deus vai testar o povo. E é interessante que parece que Deus às vezes repete os testes e o pessoal toma 0, o pessoal reprova. E eu estava me perguntando, Deus, como é que pode? O pessoal faz os testes na Bíblia, eles reprovam, o Senhor mostra qual era a resposta correta. 3 dias depois o Senhor faz um outro teste, só muda as variáveis, mas a equação é a mesma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? A equação é a mesma, o Senhor só mudou as variáveis, mas é a mesma coisa. E mais uma vez o povo reprova. O que está acontecendo? Por que isso acontece? Pelo menos essa é a leitura que eu faço quando eu estou lendo Êxodo, porque a Bíblia diz que por 10 vezes, gente, 10 vezes o povo tentou, o povo provou a Deus e eles foram reprovados. Por 10 vezes Deus conduzindo, Deus levando o povo pelo deserto, e aquele povo sendo reprovado, eles não aprendiam. E eu me pergunto, por quê? Por que eles não aprendiam? A gente aprende que você é resultado dos seus hábitos, você é resultado das coisas que você faz constantemente, ou daquilo que você assiste e vê constantemente.
Você já percebeu que às vezes aquele filho ou aquela filha, ele é criado com um pai bruto, com um pai ignorante, e quando ele cresce, ele se torna semelhante ao pai? Outro dia eu estava ouvindo um homem dizendo: pastor, olha, eu quando vou falar, eu falo com ignorância, eu falo de forma tão bruta, porque era o que eu via na minha casa, meu pai fazia assim. Aí eu ouvi outra pessoa dizendo: pastor, eu quando estava aprendendo a minha profissão, a pessoa que estava me ensinando a profissão, ela dizia: você é burro. E depois de um tempo, quando eu fui ensinar alguém, eu chamei a pessoa de jumento. Por quê, gente? Porque de alguma forma as coisas que nós aprendemos ficam no nosso inconsciente. Na verdade, nós temos uma memória. A memória a curto prazo, dizem os cientistas, que é cerca de 5% apenas, e 95% daquilo que nós utilizamos está no nosso subconsciente. Quando nós precisamos, nós vamos lá e usamos o que nós armazenamos. Imagina que a sua memória é uma livraria, está lá cheio de livros. O que você precisa de imediato, você coloca na escrivaninha, você coloca no birô. O que você não precisa está na livraria. Quando você precisa, você vai lá e busca aquilo que você precisava. Mas o que está em cima da mesa é só 5%. O que a gente vai buscar, 95%. E o que a gente vai buscar? Tudo aquilo que a gente vivenciou no passado, tudo aquilo que a gente experimentou no passado, a forma como você foi criado, a forma como seu pai te criou, como sua mãe te criou, a forma como eles resolviam problemas dentro de casa, né? Tem gente que foi criado assim, numa mesa. Quando colocava o almoço e colocava um bife grande, o irmão e o outro irmão olhavam para o bife, e o bife era de quem chegasse primeiro. Aí ele casa, vai para a casa dele, e quando a esposa olha e vê aquele bifão grande, ele lembra também. Aí entra no automático, ele vai lá e é meu. Eu estou dizendo isso só para falar que às vezes nós enfrentamos problema dentro de casa, enfrentamos problema com a esposa, com o esposo, porque a gente vai refletir, gente, o que a gente viu em casa, o que a gente viu na nossa criação. O pai respondia de forma dura à mãe, ou a mãe respondia de forma dura com o pai, e aí o filho ou a filha vai refletir a mesma coisa dentro de casa. E se você não perceber isso, você vai ficar trazendo esses loopings, esses círculos, vai trazer para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque você vai reproduzir isso na vida deles. A gente vai reproduzir essas coisas nas nossas vidas. E mesmo que eu venha para um lugar como esse, mesmo que eu venha para um ambiente onde eu estou ouvindo a palavra, se eu não entender isso, eu vou ficar repetindo essas coisas da minha vida, porque eu vou agir no automático. A gente tem entendido que a gente é muito pouco consciente das atitudes que a gente toma, até porque ninguém tem que estar pensando toda hora em tudo que vai fazer, você já faz no automático. Quem aqui, por exemplo, já saiu de carro para ir a um determinado lugar, e porque você passou anos indo por outro lugar, quando você menos espera, você estava indo pelo aquele lugar que você sempre foi? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Já aconteceu comigo. Por quê? Porque quando a gente entra no carro, a gente está no automático. O pessoal que está aprendendo a dirigir fica com raiva disso, né? Porque quem já sabe está no automático. Quem não sabe tem que lembrar de tudo, né? Tem que lembrar, primeiro o testo aqui, eu vejo aqui a marcha, eu ligo aqui, vejo o retrovisor, faço isso. É coisa demais para lembrar. Não é isso? É coisa demais para lembrar. Mas quando você sabe, você está no automático. É assim que a gente vive. Isso é bom? É. Mas por outro lado, algumas reações suas, algumas reações minhas, elas são por causa desse automático nosso. Então a gente precisa querer mudar isso, porque só vir à igreja e não ter consciência disso não muda. E uma prova disso está aqui na palavra de Deus. Gente, esse povo, eles viram Deus operar sobre o Egito. Jetro, quando vem visitar Moisés, diz: Moisés, eu agora sei que Deus é Deus acima de todos os deuses,
porque naquilo que os deuses do Egito se vangloriavam, Deus foi lá e os humilhou. Verdadeiramente o Senhor é Deus. E aquele povo viu, mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, está ali a dificuldade, está ali o problema, o Mar Vermelho da frente deles, os montes dos lados, e o exército de Faraó atrás. Vocês pensam que eles lembraram de tudo que Deus fez? Eles não lembraram do que Deus fez. Sabe do que eles lembraram? Eles lembraram da forma como eles agiam no passado. Quando eles tinham problema, quando eles tinham dificuldade, eles lembraram: vamos murmurar, vamos reclamar do líder, vamos reclamar disso, vamos reclamar daquilo outro, porque é assim que a gente resolve as coisas. Gente, é assim que gente ineficaz, que gente sem produtividade, é assim que gente sem visão resolve as coisas. Ele só resolve as coisas reclamando das pessoas. Ele reclama do governo, ele reclama do pastor, ele reclama do bispo, sei lá, ele reclama de tudo, mas ele mesmo não toma atitude nenhuma. Ele sempre procura alguém para culpar, e às vezes isso está no automático dentro da gente, está no automático. Quando o negócio apertou, o que eles fizeram? O que eles sempre tinham feito lá no Egito. Pastor, como é que eu sei? Porque você reproduz aquilo que está dentro de você. E quando eles estavam no aperto, quando eles estavam na dificuldade, eles reproduziram aquilo. Eles começaram a reclamar. Eles disseram para Moisés: Moisés, por acaso não havia túmulos no Egito para você nos trazer para esse lugar, para morrer aqui? Aí Deus faz algo maravilhoso, Deus faz algo grandioso, poderoso. Pastor, o que Deus faz? Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto, muralhas de um lado de água, muralhas do outro lado de água, a pé enxuto, eles atravessaram o mar. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles foram submergidos, morreram. O mais poderoso exército da época foi destruído, morreu, pereceu ali no Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Aí você diz: agora eles se converteram, hein? Agora eles se converteram, viram mais uma vez o agir de Deus, o operar de Deus. Agora eles tomaram jeito. Sabe o que acontece? Esse texto que nós lemos diz que 3 dias depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam ao deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara. Quantos dias eles levaram lá do Mar Vermelho? 3 dias. Gente, tinha 3 dias que eles tinham visto um milagre. Sabe, a gente aprende que só o milagre em si não muda ninguém. Se o milagre em si mudasse a vida de alguém, o povo de Israel era o povo mais transformado do mundo, porque eles viram milagres que nem eu nem você jamais viu. E eles viram. Mas 3 dias depois, Moisés está conduzindo o povo. E lembre-se, Moisés conduz o povo, mas quem conduz Moisés é Deus, porque Deus mandou uma coluna, uma nuvem pelo dia e uma coluna de fogo à noite. E a única missão daquele povo era ser guiado pela coluna, pela nuvem e pela coluna de fogo. De dia eles eram guiados pela nuvem, de noite pela coluna de fogo. Então quem está conduzindo aquele povo, quem é? Deus. E Deus faz com que eles andem 3 dias e não encontrem água. Pastor, e por que Deus faz isso? Nós falamos para você no começo, Deus faz isso porque Deus prova. Deus faz isso porque Deus testa. A Bíblia diz que a nossa fé é mais preciosa do que ouro que perece. Pedro vai dizer sobre isso. Nossa fé é mais preciosa do que ouro. Meu irmão, a sua fé é preciosa. Só que ouro, ele passa pelo fogo. Se ouro passa pelo fogo, como é que você acha que a sua fé não vai passar pelo fogo? Como é que você pensa que você nunca vai ser provado? Como é que você acha que Deus nunca vai testar a sua fé? Claro que Ele vai. Veja a história dos homens de Deus. Todos eles foram testados, todos eles passaram por provações.
Mas Pedro diz, quando você passar, Tiago vai dizer, quando você passar por provações, fique alegre. Por quê? Porque quando Deus testa, é porque Ele quer mudar de nível, Ele quer mudar de fase, amém? O problema não são os testes, o problema é você entender, entrar na sua cabeça, que Deus sempre vai provar. Foi Deus que conduziu, foi Deus que fez com que eles passassem por aquele deserto onde não havia água. Porque quando eu leio a história e eu estou entendendo que é Deus, eu entendo, é Deus que está conduzindo 3 dias sem água. Deixa eu ver o que é que tem dentro deles. 3 dias sem água. Aí encontram a água. Já imaginou a festa? 3 dias sem água, aí encontram a água. Como é que o povo está? Todo mundo pulando alegre. Quando vão provar a água, como é que é a água? E aí? Seja sincero, Solange, se fosse você, 3 dias andando pelo deserto, sem água. Eu falei Solange, mas coloca o seu nome aí também, não fica rindo não. Se fosse você, 3 dias no deserto sem água. Aí quando encontra a água é o quê? Amarga. Qual seria a sua atitude? Hein, gente? Isso é uma pergunta retórica, não precisa responder não. É só para você pensar aí. Qual seria a sua atitude? Sinceramente. Gente, tem gente que passa um dia sem tomar banho. Aí chega no acampamento, imagina só o quadro. Chega no acampamento, um dia sem tomar banho. Quando chega no acampamento, o pastor fez de tudo para ter tudo funcionando, tudo maravilhoso. Aí chega a noite, não tem água. Tem gente que já bota a mão assim: como é que é? Eu vou pegar meu carro e vou me embora. Você está entendendo? 3 dias no deserto. Eu fico imaginando, já pensou a subaqueira daquele povo? 3 dias no deserto. Aí chega, a água é amarga. Entenda, Deus prova. Foi Deus que estava conduzindo eles pelo deserto. Foi Deus que os levou por aquele caminho que não tinha água. E quando eles chegaram num lugar chamado Mara, que eles colocaram o nome de Mara. Por quê? Porque Mara significa amarga. E aí, o que se faz com isso? Pastor, o que eu faço quando eu sinto que Deus está frustrando os meus sonhos? Pastor, eu estou sentindo que Deus está frustrando os meus sonhos, que Deus não está correspondendo com o que eu pensava. O que eu faço agora? Bom, você tem 2 escolhas: ou você murmura, ou você ora e diz: Senhor, eu creio que o Senhor que me chamou não me chamou para beber água amarga. Se as águas estão amargas, o Senhor é poderoso para transformá-las em água potável. O Senhor é poderoso para transformar a situação. Eu sei que o Senhor está provando, mas nessa prova eu vou te glorificar, Senhor. Eu quero tirar 10. Quando eu for passar por teste, eu quero ser aprovado. Nós precisamos entender, queridos, que é o próprio Deus quem conduz. O povo disse, e o povo começou a reclamar. Uma vez eu disse aqui, né? Clamar é bom demais. Clamar a Deus leva você às alturas. Clamar a Deus é o segredo. Gente, diga clamar. E o que é reclamar? É colocar ré e fazer como... Tem gente que fica reclamando e aí diz: eu não estou avançando. Gente, eu não sei fazer esse moonwalk não, viu? Eu não estou avançando. Mas por que você não está avançando? Porque você está reclamando. Ah, mas eu tenho direito a reclamar, porque
eu passei 3 dias nessa cidade, quando chego ao lugar, as águas são amargas. Você não está entendendo, você não entendeu nada, inocente. Você não entendeu que Deus, Ele quer que você clame a Ele, que Deus, Ele está esperando que você veja milagres, que Deus quer que você seja usado para transformar situações. Porque Deus, Ele vai te levar para lugares onde as águas são amargas, mas você chega naquele lugar e você ora, você clama, e as águas são mudadas. Deus quer levantar uma igreja de transformadores de água. Amém. Deus quer usar você para que você transforme as águas. Pastor, que história é essa de transformar as águas? Leia, continue lendo. Em Mara, o Senhor lhes deu, olha aí o versículo, o 25. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e essa se tornou boa. A água se tornou boa, melhor do que a água que você bebe por aí. Quando isso aconteceu? Quando Moisés clamou. Moisés clamou, o povo reclamou. Está aí, no versículo 24. O povo reclamou, Moisés clamou. Ou você reclama, ou você clama. Quando Moisés clamou, Deus indicou para ele: olha, vou te mostrar um meio, que essa situação vai ser mudada. Pega um arbusto, joga ali na água, e ela vai ser transformada. Você está entendendo? Deixa eu falar de forma bem clara. Deus está chamando você para transformar ambientes, para transformar situações. Não é para que você seja mais um que reclama. Gente, no meio daquele povo tinham reclamadores, tinham pessoas que estavam ali reclamando o tempo todo, mas não era esse o propósito. O propósito Deus estava dizendo assim: olha, quando eu te conduzir para uma situação onde a situação não se adequa àquilo que eu coloquei no teu coração, ao invés de você reclamar, você vai clamar para que aquela situação seja transformada, seja mudada. Aleluia! Jesus nos ensinou isso. A Bíblia diz lá em João capítulo 2, que Jesus chegou na festa em Caná da Galileia. A mãe de Jesus chega para Jesus e disse: olha, acabou o vinho. Naquela época, se acabasse o vinho uma hora daquela, o povo ia dizer: que povo terrível. Aliás, até hoje, né? Você conhece gente assim que você faz uma festa bonitona tal, e a pessoa sai reclamando da sua festa? Quem sabe o que eu estou falando? Essa risada é de quem sabe o que eu estou falando. Você faz uma festa maravilhosa e a pessoa ainda sai: também faltou tudo ali. Se é para fazer uma festa dessa, eu não fazia. A mãe de Jesus chega e diz para Jesus: olha, faltou vinho, e agora? O que a gente faz? Jesus, Ele é aquele que transforma o ambiente de falta, Ele transforma num ambiente de abundância, Ele transforma num ambiente de qualidade, queridos. É isso que Ele está nos ensinando, Ele está nos ensinando. Pega as talhas, enche as talhas de água, mas a água não é vinho, mas faz, apenas obedece, e a situação vai ser mudada. Jesus ouviu a voz de Deus, Jesus era direcionado pelo Espírito Santo, Moisés foi direcionado por Deus, e a situação foi mudada. A mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa Deus está nos chamando para fazer, não apenas nessas duas situações, mas na situação seguinte. E você pensa que o povo aprendeu? Você pensa que eles aprenderam? Capítulo 17 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem de quem? Conforme a ordem de quem? Do Senhor. Quem foi que fez eles andarem de um lugar para o outro? O Senhor. Então entenda: acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim?
Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Gente, que situação essa? Que situação essa de Moisés? Respondeu o Senhor: passe à frente ao povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Deus estava dizendo: Moisés, eu coloquei nas suas mãos a vara para você resolver e mudar essa situação. A única coisa que Moisés precisou fazer foi ouvir a voz de Deus, subir na rocha, bater na rocha, e da rocha manou água, saiu água. Mas a pergunta que eu fiz é: eles aprenderam? Eles tinham aprendido a lição? Eles não aprenderam. Lá estavam eles de novo reclamando, de novo murmurando. Mas essa não é uma história apenas do povo de Israel, essa é a minha história e essa é a sua história. É o que acontece na sua vida no dia a dia. São as provações, são os testes, são os níveis. Porque a vida, queridos, ela funciona dessa forma. A vida acontece desse jeito. Só que ninguém diz para você: amanhã é teste. É como na escola que você vai e o professor diz: hoje é teste. E você diz assim: mas espera aí, eu não estava preparado. Você tem que viver preparado. Na vida você tem que viver preparado, porque a qualquer momento, a qualquer instante você vai ser provado. Pastor, e como é que eu mudo essa atitude? Você precisa trazer à sua memória aquilo que Deus já fez e que Ele pode continuar fazendo. Eles não conseguiam se libertar daquele hábito de sempre murmurar, de sempre reclamar, de sempre colocar a culpa em alguém. Mas Deus estava forjando neles, estava forjando através dos testes. Deus estava forjando. Eu quero que vocês aprendam a reagir diferente, aprendam a reagir diferente. Pensa comigo, quantas vezes você passou por problemas, quantas vezes você passou por adversidades, quantas vezes o problema bateu na sua porta. No caso deles foi a falta de água, e no seu caso, o que sempre tira você do sério? O que faz você perder a sua calma? O que faz você reclamar, querido? Está na hora de você aprender. Está na hora de aprendermos a não a reclamar, mas a clamar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor crie dentro de mim um espírito novo. Eu não quero mais viver a vida do passado. Eu não quero viver o que eu aprendi com os meus pais. Eu não quero aprender o que eu aprendi com o erro, com o pecado. Eu não quero viver o que eu aprendi com os traumas. Eu quero aprender o que a Tua palavra está me dizendo, aquilo que o Teu Espírito Santo está me conduzindo. Eu quero aprender que eu posso clamar ao Senhor, e que o Senhor me chamou para mudar ambientes, mudar circunstâncias, mudar situações. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Eu pergunto a você, aquela situação, 3 dias caminhando, e quando chega num lugar, as águas são amargas. Será que era isso que eles esperavam de Deus? Não, com certeza não era isso. Eles queriam que Deus os levasse por um caminho cheio de palmeiras, cheio de árvores, com bastante água. Eles queriam que Deus os conduzisse por situação muito fácil, que eles pudessem passar sem problema nenhum. Eles não entenderam que Deus estava conduzindo eles por um caminho onde eles iriam crescer em fé. Um caminho que eles iriam crescer em fé. A mesma coisa acontece com você. Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça.
fala com o Senhor: Senhor, me ensina. O que tem tirado você do sério? Você precisa saber qual é a dificuldade que você tem. Por que você está reagindo dessa forma? Ao invés de você simplesmente chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu aprendi que eu posso clamar. Ainda que a situação não seja favorável, ainda que pareça que seja injusta, mas às vezes o Senhor te conduz para situações assim. Guarda isso no teu coração. Muitas vezes o Senhor vai te conduzir por uma situação que parece injusta, mas não é para você ficar de forma passiva e dizer: é assim mesmo, a vida é injusta. E também não é para você ficar reclamando. Podemos ter duas atitudes negativas: uma é reclamar e a outra é simplesmente aceitar. Moisés não fez nenhuma das duas coisas. Moisés disse: não, essas águas não vão ficar amargas, essas águas serão saradas, essas águas serão saradas, porque o Senhor me chamou para transformar o ambiente, para mudar as circunstâncias. Diga para o Senhor isso. Aleluia. Toda a igreja, tu me dás a chance. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com pena em fé.
Deus chamou Abraão para ser pai de uma multidão e deu a ele uma esposa estéril. Como é que pode isso? Você entendeu? Deus chamou Abraão para ser pai de uma multidão e a esposa dele era estéril. Nem sempre as circunstâncias vão contribuir, mas é nessa hora que você precisa exercer a sua fé e crer nas promessas do Senhor. E crer nas promessas do Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos entendendo, Senhor, que muitas vezes nós somos provados, mas o teu objetivo não é que sejamos reprovados, mas é que cresçamos em fé, que possamos andar acima das circunstâncias, acima dos problemas. E a nossa oração nessa noite é que cada um aqui nesse lugar, Senhor, viva acima dos problemas, viva acima das circunstâncias, viva acima das dificuldades. Senhor, eu oro para que quando essas pessoas, quando meu irmão chegar num lugar onde as águas sejam amargas, ele clame. Queridos, alguns de vocês nesses dias estarão chegando a um lugar onde as águas são amargas, mas você vai se lembrar dessa palavra e vai dizer: Senhor, o Senhor não me chamou para essas águas amargas. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos por estar nos ensinando. Te agradecemos por aquele povo, porque mesmo com a rebeldia e dureza, o Senhor os usou para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. No nome de Jesus, abençoamos o teu povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Domingo, dê um aqui. Domingo nós teremos a nossa